Você tem sonhos, luta por eles, ou já viu seus sonhos mais bonitos se perderem pela estrada da vida? Já viu seus sonhos mais belos se transformando em pesadelo? Quem sabe você até mesmo já sepultou os seus sonhos e colocou na lápide de seus sonhos uma frase lapidar que resumiu sua vida. Aqui jaz os meus sonhos. Hoje eu quero encorajar você a trazer esses sonhos e colocá-los na presença de Deus. Hoje eu quero encorajar você a nunca desistir de seus sonhos. Porque Deus pode fazer o impossível. Deus pode reverter situações humanamente irremediáveis. Deus pode reverter os diagnósticos mais sombrios. Deus pode fazer do vale um manancial, da noite escura de choro, uma manhã radiosa de alegria e celebração. A história de Ana, registrada lá no primeiro livro de Samuel, retrata esta importante realidade. Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe, o sonho de conceber. Mas o sonho dessa mulher piedosa está sendo adiado. Seu ventre é estéril, é um deserto, não pode conceber. A Ana enfrenta muitos desafios na vida, como a zombaria da sua rival, a incompreensão do sacerdote Eli e até mesmo o desencorajamento do seu marido. Mas Ana nunca abriu mão de ver o seu sonho realizado. Ela chorou diante de Deus. Ela orou fervorosamente na presença de Deus. Ela derramou sua alma na presença de Deus num choro amargo, pleiteando a sua causa. A despeito de tantas adversidades à sua volta, e a despeito das circunstâncias tão difíceis que ela mesma enfrentava, ela jamais recuou, jamais desistiu. O resultado é que Deus fez um milagre na sua vida. Deus ouviu o seu clamor. Deus atendeu a sua oração. Ela foi curada. E ela, diz a Bíblia, que creu na promessa de Deus e o seu rosto voltou a brilhar. A fé suplantou as dificuldades. E ela desceu com seu marido para Ramá, coabitou com seu marido, Deus se lembrou dela, ela concebeu e deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz da história de Israel, o homem que trouxe de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Você pode ser como Ana. Você pode experimentar hoje ainda os grandes milagres de Deus, de uma cura, de uma situação irremediável na sua família, de um quadro sombrio e avassalador que atormenta a sua alma, de incompreensões à sua volta. Deus pode fazer maravilhas na sua vida ainda hoje. Não desista. Me permita contar-lhe minha própria experiência. A minha família morava num lugar muito pobre, no interior do estado do Espírito Santo, nos idos de 1958. A minha mãe estava grávida do seu último filho, em estado adiantado de gravidez. Naquela época, naquele local, não tinha carro, não tinha estradas, não tinha recursos médicos. Quando uma pessoa ficava doente, ela precisava ser transportada numa padiola, um lençol amarrado num varal, e transportado pela trilha 40 quilômetros, onde ficava o posto médico. A minha mãe caiu gravemente enferma. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros numa padiola. Chamou o médico e ele veio, a examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, ela está muito fraca. E a criança que está no seu ventre está em agonia de morte. A única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Porque se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. A minha mãe, entretanto, pensou diferente e tomou uma outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho. Eu estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas eu não desisto dele.
E naquele momento de profunda angústia e dor, a minha mãe fez um voto a Deus e disse: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu vou consagrá-lo para ti, para que ele seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos aos 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Onde eu morava não tinha escola, a não ser escola primária. Nunca ninguém tinha saído dali para fazer, além de 4ª série primária. Eu entrei na escola com 8 anos. Com 12 anos eu já tinha terminado os meus estudos, a 4ª série primária. Desde a minha infância eu tinha uma vontade muito grande de estudar, de aprender. E eu me dediquei a tudo que eu podia para ler o que eu podia ler. Na minha casa não tinha livros, mas tinha um dicionário velho. E com 10 anos de idade eu comecei a decorar as principais palavras daquele dicionário. Pela bondade de Deus, quando eu estava terminando o meu curso primário, com 12 anos de idade, a minha professora que me alfabetizou estava se mudando para Vitória. E ela, sabendo o meu sonho de estudar, me perguntou: você tem coragem de vir comigo? E eu, que nunca tinha dormido uma noite fora de casa, disse para ela: se os meus pais deixarem, eu vou. Com 12 anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Fui criado a lamparina de querosene. Com 12 anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com 12 anos, eu nunca tinha entrado numa grande cidade. Com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão e fui morar num dos mais perigosos bairros da Grande Vitória. Foram muitas lutas. E recentemente, num dos últimos livros que escrevi, dediquei à minha professora tão querida, que teve a visão de investir na minha vida. Ela, com tantos filhos, com tantas dificuldades peculiares, ela ainda abriu as portas da sua casa para me acolher. E eu registro aqui a minha profunda gratidão a ela. Passei lutas, muitas lutas. Muitas vezes até mesmo algumas privações. Dificuldades enormes. Porém, eu tinha um sonho no coração. Eu queria estudar. Pasmem vocês, o meu sonho de criança era ser político, era ser advogado. E eu, então, me preparei para isso. E eu, quando fiz 18 anos, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. E eu estava cheio de sonhos. Eu estudava na época na Emater, do Ministério da Agricultura, e eu tinha sonho de terminar o 2º grau e fazer um vestibular e fazer advocacia e me tornar um advogado conhecido e um político de projeção. E então, certa feita, eu conversava com um presbítero amigo e contava para ele o meu projeto de vida. E disse para ele que quando eu terminasse a minha carreira como advogado e político, no final da minha jornada, eu entraria num seminário para me preparar no final da vida para dedicar o resto dos meus dias à pregação do Evangelho. Este homem, com a autoridade de Deus, pôs o dedo literalmente no meu nariz e disse: você quer dar as sobras para Deus? Você quer dar o resto para Deus? Deus quer você agora, na sua juventude, com o seu vigor, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou no meu coração como uma flecha. E a partir daquele momento eu fiquei plenamente convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Eu desisti dos meus sonhos e abracei o projeto de Deus. A primeira pessoa para quem eu liguei foi para minha mãe. Eu disse: mamãe, Deus mudou os meus planos. Deus mudou o meu sonho. Eu não vou ser mais advogado, eu não quero mais ser político, eu vou ser pastor. Eu quero ir para o seminário. E a minha mãe, sábia que era, com esse projeto de Deus que ela tinha na minha vida, ela nunca me contou esse plano, porque ela não queria que eu fosse sugestionado para o seminário. Ela queria que Deus fizesse essa obra no meu coração. E quando eu liguei para ela, disse: mamãe, Deus está me chamando para o ministério. Ela me disse: meu filho, por esta causa, eu já orava antes mesmo de você nascer. Em 1978, eu entrei no Seminário Presbiteriano de Campinas, em São Paulo. Eu terminei o meu curso em 1981. Eu sou pastor há 42 anos. E a maior alegria do meu coração é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Eu entendo que não há maior privilégio no mundo do que ser pastor e pregador do Evangelho.
Mas antes da minha mãe partir para o Senhor, era uma mulher analfabeta. Ela nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola. Ela amava a Deus, amava a palavra de Deus, mas não sabia ler. E um dia, chorando, saiu para o quintal e tropeçou numa cartilha suja, velha, rasgada, e disse: meu Deus, o Senhor já fez um milagre na minha vida, o Senhor podia fazer outro. Me ensine a ler. Eu amo a tua palavra, mas nem sempre tem alguém para ler a tua palavra para mim. E ela aprendeu a ler naquela cartilha sozinha e lia fluentemente a sua Bíblia. Mas ela me chamou à sua casa para me dizer algo que marcou minha história, marcou minha vida. Ela me disse: meu filho, durante todos esses anos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada, dobrar os meus joelhos e pedir que Deus capacitasse você, que Deus levantasse você, que Deus usasse poderosamente a sua vida para pregar a palavra. E eu chorei muito com ela naquele dia. Foi o dia da minha despedida. Eu não mais a vi não ser no leito de enfermidade, já nas vésperas de partir para o Senhor. E eu chorei muito e disse: mamãe, a senhora me ensina as lições mais importantes da minha vida. A senhora me ensina que um filho nunca é pobre se tem uma mãe que ora por ele. A senhora me ensina que o mais importante não são os meus sonhos e são os meus projetos, mas o plano de Deus na minha vida. E hoje eu quero encorajar a você, se você tem sonhos, e deve tê-los, mas se esses sonhos não são o plano de Deus para a sua vida, desista dos seus sonhos, porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos melhores sonhos. Eu quero encorajar você a confiar em Deus. Mormente nesse momento em que o Brasil discute para lá, para cá, esta questão da interrupção da gravidez, por uma gravidez problemática ou às vezes traumática, e talvez nós hoje pudéssemos refletir a importância da vida. Eu sou muito grato a Deus pela minha mãe, que foi aconselhada a me sacrificar. Se ela o fizesse, ela estava debaixo de orientação médica. A vida dela corria risco, e risco fatal. Mas ela resolveu investir a vida dela na minha. Porque se ela não tivesse tomado aquela decisão, eu não estaria aqui para conversar com você. Eu quero encorajar você, mãe, não desista de seus filhos, nem no ventre, nem depois que eles nascerem. Seus filhos são preciosos para Deus, são a herança de Deus. Quem sabe o filho que está no seu ventre vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus, vai ser um instrumento que Deus vai levantar na nossa geração para ser alguém que vai ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Portanto, não desista jamais de ver o milagre de Deus na sua vida. Mas o que fazer quando esses sonhos parecem que não se cumprem? Você passa por vales, passa por momentos amargos e difíceis e os sonhos não se cumprem. O que fazer? A primeira coisa que você precisa fazer é continuar crendo. Não desista. Ore um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Insista um pouco mais. Não jogue a toalha. Não retroceda. Não estarilhe as armas. Creia e você verá a glória de Deus. Quantas pessoas que desistem cedo demais. Quantas pessoas que jogam a toalha cedo demais. Quantas pessoas que estão no portal da terra prometida e morrem no deserto. Porque desistem. Eu quero encorajar você, não desista não. Prossiga. Creia. Deus é fiel. Deus pode fazer coisas magníficas, extraordinárias na sua vida. A segunda coisa que eu quero encorajar você precisa se apropriar das promessas de Deus. Quando o profeta Eli disse para Ana: vai em paz para a tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, essa palavra é boa, essa palavra é de Deus. Essa palavra Ana hospedou no seu coração e essa palavra trouxe cura para ela. Ana experimentou duas curas distintas. A primeira delas, a cura emocional. Quando ela creu na promessa de Deus, ela parou de chorar. O brilho voltou ao seu rosto. A glória de Deus, a Shekinah de Deus inundou a sua face. O sorriso brotou nos seus lábios. A fé iluminou em seu coração. É preciso apropriarmos-nos das promessas da palavra de Deus, porque Deus é o avalista da sua palavra.
Promessa de Deus e a realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Então, leia a Bíblia, medite nas promessas de Deus. Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Então confie em Deus e persevere um pouco mais, caminhe um pouco mais, creia e você verá as maravilhas divinas na sua vida. Mas a terceira coisa que Ana nos ensina é que diante dos sonhos que ainda não se cumpriram e não se realizaram, você precisa continuar caminhando, voltando às trincheiras da luta. Ana queria ser mãe, mas ela vivia talvez nos quartos escuros, chorando, com o rosto banhado de lágrimas, ultrajada, humilhada dentro de casa e fora de casa. Mas houve um momento em que ela creu, e ela se apropriou da promessa. E ela saiu dos quartos escuros, e ela voltou para sua casa, e ela coabitou com seu marido, e ela concebeu, e ela deu à luz a um filho. E ela consagrou esse filho para Deus mesmo antes dele ser concebido. E ela cumpriu o seu voto e devolveu o seu filho para o Senhor. E este menino, profeta Samuel, foi o grande instrumento de Deus na sua nação, como intercessor, como profeta, como sacerdote, como juiz. Eu quero dizer para você que é hora de sair dos quartos escuros. É hora de sair do desânimo. É hora de sair da murmuração. É hora de você crer que Deus faz e que Deus pode, que Deus quer. E então você verá as maravilhas divinas. Você deve começar o seu dia animado. Animado. É isso mesmo. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Levante a sua cabeça. As dores do passado, Deus pode curá-las, Deus pode perdoar as suas transgressões, Deus pode fazer tudo novo na sua vida e recomeçar uma nova história na sua história. Então recomece. Então se levante. Este é o dia da grande vitória de Deus na sua vida. Como disse um autor muito conhecido, Og Mandino, para você começar o seu dia animado, talvez você pudesse pegar o jornal, o melhor jornal da sua cidade, abrir o seu jornal, logo cedo, antes do café, e começar a leitura, mas não nas páginas políticas, não nas páginas econômicas, não nas páginas policiais, não nas páginas esportivas. Talvez essas notícias vão deixar você mais triste ainda. Comece a leitura lá na página do obituário, exatamente, na lista das pessoas que morreram. E você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que todas as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas elas estão mortas. Você está vivo. E se você está vivo, um milagre de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Então, não desista de seus sonhos. Não desista de ver um milagre de Deus na sua história, na sua vida, na sua família. Talvez hoje você esteja cruzando os vales mais escuros. Talvez hoje você esteja pisando em estradas juncadas de espinhos. Talvez hoje você esteja navegando por mares revoltos. Talvez hoje você esteja acuado por crises medonhas de saúde, ou financeira, ou familiar. Talvez hoje o cenário é contrário às expectativas de sonhos realizados. Mas entenda uma coisa, Deus está acima dos seus problemas. Ele é maior do que os seus problemas. Ele pode sanar os seus problemas. Ele pode vir ao seu encontro nas tempestades da vida, caminhando sobre o mar, mostrando que as ondas revoltas estão debaixo dos seus pés. Então creia, não desanime, não retroceda, não jogue a toalha, não desista. Não desista da vida. Não desista dos projetos de Deus na sua história. E eu estou certo de que você verá as maravilhas divinas. Você verá que o vale mais escuro vai se tornar num manancial. Que as noites mais doídas de choro de manhã vai voltar a alegria. Você vai ver que nas tempestades mais borrascosas o sol vai voltar a brilhar. Você vai perceber que nas horas de desânimo, talvez de entrega dos pontos, Deus vai injetar ânimo e força em seu coração e você vai se levantar na força do Todo-Poderoso para sair vencendo, para ser um vencedor, para conquistar as mais consagradoras vitórias na sua vida. Eu estimo que Deus abençoe você. Eu estimo que Deus fortaleça você.
Eu estimo que Deus levante você. Eu estimo que Deus faça um milagre extraordinário na sua vida, porque é tempo de lutar, é tempo de vencer. É tempo de nutrir não sonhos e devaneios humanos, mas nutrir no coração a expectativa do grande projeto de Deus na sua vida, porque os planos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais elevados e os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus abençoe você, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe sua família. Meu abraço, que Deus conduza você. Você já escutou alguém dizer assim: eu sou contra o dízimo, porque o dízimo é da lei e eu estou debaixo da graça? Não vá embora não, porque eu quero tratar desse assunto com você e trazer esclarecimento do assunto à luz da Bíblia. Então, logo depois da vinheta, à vontade de volta. Talvez um dos mais polêmicos assuntos acerca da Bíblia nos dias de hoje é sobre a questão do dízimo. Dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos, recebemos e entregamos a 10ª parte a Deus na sua casa. Tem muita gente hoje até fazendo tese de doutorado contra o dízimo. Outros pegam os excessos daqueles que não têm compromisso com a ética cristã e fazem das ofertas e dos dízimos entregues na igreja uma fonte de enriquecimento pessoal para se oporem à prática do dízimo. Então eu gostaria de tratar dessa matéria com você. Primeiramente, discordando frontalmente dos camelôs da fé, dos aproveitadores, daqueles que usam técnicas e métodos nada republicanos, nada bíblicos, para auferirem vantagens financeiras, usando as coisas espirituais
como um produto para se enriquecerem, transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, o púlpito num balcão de comércio, os crentes em consumidores, objetivando lucro. É comum você escutar por aí pequenas igrejas, grandes negócios, onde pessoas inescrupulosas plantam igrejas como uma empresa particular ou como uma franquia, cujo propósito é produzir lucro e não pregar o evangelho. Pessoas que usam de mecanismos místicos e sincréticos para arrecadar dinheiro, para encher o bolso dos líderes, que se transformam em grandes investidores, explorando a fé dos incautos. Nós somos, certamente, as Escrituras, certamente, reprovam essa prática, e nós acentuamos isso. Não podemos concordar com essas práticas. Por outro lado, existem aqueles que querem encontrar justificativas para não serem dizimistas. E alguns dizem assim, bom, eu não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Eu estou debaixo da graça. Então vamos entender algumas coisas. Primeiro, não é verdade que o dízimo é só da lei. A Escritura, de forma muito clara, nos informa em Gênesis capítulo 14, que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei, sacerdote de Salém. E Abraão está aqui 400 anos antes da lei ser dada por Moisés. Portanto, limitar a prática do dízimo à lei não é uma afirmação consistente à luz das Escrituras. É claro que o dízimo fez parte da lei. Porém, o dízimo está vigindo ainda hoje. Por exemplo, Mateus 23, Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deverias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Jesus não está aqui combatendo o dízimo, ao contrário. Ele está combatendo uma prática equivocada dos fariseus que faziam do dízimo uma espécie de amuleto espiritual, dizendo, se você é dizimista, então o resto está tudo bem. Ainda que você negligencie o principal da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. A misericórdia, a justiça e a fé são lei, assim como o dízimo também faz parte da lei. Se eu estou desobrigado de entregar o dízimo porque é da lei, eu estaria também desobrigado de praticar a justiça, a misericórdia e a fé, porque também são da lei. Jesus então fecha o assunto dizendo, devias fazer essas coisas, ou seja, praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem omitir a entrega dos dízimos. Então Jesus não está combatendo, mas está referendando a prática do dízimo. Outros dizem, bom, eu não sou dizimista porque o que eu ganho não sobra. Bom, as pessoas que pensam desta maneira estão com a lógica falsa, equivocada, errada. Porque dízimo nunca foi e jamais será sobra. O que a Bíblia ensina é que os dízimos são primícia. Está lá em Provérbios 3,9, honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda e se encherão de vinho os teus lagares e de frutos os teus celeiros. Ou seja, Deus não é Deus de resto. Deus não é Deus de sobra. Deus é Deus de primícia. É por isso que lá no livro de Ageu, quando o povo trazia as sobras para Deus, ele assoprava. Ele não aceita sobra. Ele é Deus de primícia. Então não espere sobrar para ser dizimista. Dê, ou entregue, melhor dizendo, a Deus as primícias, e ele vai suprir todas as suas necessidades. É promessa dele. Terceiro, alguém diz, eu não sou dizimista, mas eu dou oferta. Ok.
Preste atenção. Dízimo é dívida. Quando eu retenho o dízimo, diz o texto bíblico, eu estou roubando de Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, reter o que não é nosso é roubo. Eu não posso omitir a entrega do dízimo no argumento de que eu estou dando uma oferta. Primeiro eu pago a dívida e depois eu faço a oferta. Então uma coisa não substitui a outra. Quarto, a pessoa diz o seguinte: olha, eu não sou dizimista porque eu acho que a igreja não administra bem. Então eu administro o meu dízimo. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, o seu papel é entregar na casa de Deus, na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus. Lá no passado, havia uma tribo, a tribo dos levitas, que não recebeu terras para cultivar, para lavrar, para produzir. Eles tinham uma dedicação exclusiva à causa de Deus, ao templo, ao culto, às cerimônias. E então as outras tribos traziam os dízimos para o sustento da tribo levítica. De igual forma, hoje, lá 1 Coríntios capítulo 9, aquele que vive do altar, aquele que trabalha no altar, aquele que se dedica de tempo exclusivo à obra de Deus, deve viver também desta obra. Deus é o Deus da provisão. E hoje nós não temos apenas o sustento pastoral, o sustento dos missionários, mas nós temos também construção de templos, construção de creches, construção de orfanatos. Nós temos hoje uma robusta obra social a ser feita, nós temos missionários a serem enviados, nós temos a manutenção da casa de Deus. E Deus não é Deus que precisa ficar com pires na mão, porque Ele é o dono do ouro e da prata, mas requer do seu povo fidelidade na entrega dos dízimos, porque é desta maneira que Deus, de forma honrada, supre as necessidades da sua casa. Eu quero então aqui mostrar para você algumas coisas. Primeiro, quais são os perigos em relação ao dízimo? O primeiro perigo é reter o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ou seja, eu não posso entregar parte no argumento de que estou entregando tudo. Reter é roubar, na linguagem do profeta Malaquias. Segundo, eu não posso subtrair o dízimo. Trazei todos os dízimos. Em outras palavras, eu não posso reter e eu não posso também diminuir. Eu não posso ficar com o que não é meu e eu não posso ficar com parte do que não é meu. O dízimo é santo ao Senhor. Terceiro perigo, é o perigo de administrar o dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu não sou administrador, porque o dízimo não é meu, o dízimo é do Senhor, tem que ser entregue na casa do Senhor. Mas ainda, o perigo de subestimar o dízimo. Em que te roubamos? Foi a pergunta do povo. Nos dízimos das ofertas. Mas isso é tão pequeno, eles pensaram. Não, não é tão pequeno. Eu não posso subestimar esse assunto. Porque quando eu sou infiel na administração do dízimo, eu estou primeiramente roubando a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Rouba não só a Deus, rouba a nós mesmos. Porque nos privamos de bênçãos que Deus teria a nos dar. Deus prometeu abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Quando eu transgrido um preceito divino, quando eu não obedeço a uma ordem expressa de Deus, eu estou privando a mim mesmo da bênção correspondente da obediência. Mas ainda, eu roubo os outros, porque o versículo 12 diz que todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando
as nações olham para o povo de Deus e vê este povo feliz, vê este povo prosperando, vê a bênção das janelas abertas sobre este povo, as nações olham e dizem, esse povo tem algo de especial. Mas se a igreja se omite, desobedece, transgride, não pratica o que Deus manda, vem as sanções da aliança e então as nações olham, olha, puxa vida, eles não são cristãos? Olha como é que eles estão. Então, reter o dízimo é roubar a Deus, é roubar a nós, é roubar aos outros. Bom, mas tem promessas? Tem promessas. A primeira promessa que o texto nos oferece são as janelas abertas dos céus. Provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. É curioso que Deus sabe que o homem tem um apego ao dinheiro. Aqueles que são contra o dízimo são os que não são dizimistas. Eu sou pastor há 43 anos e eu nunca vi um dizimista reclamar de ser dizimista. Ou eu nunca vi um dizimista ficar mais pobre porque é dizimista. É melhor você ter 90% com a bênção de Deus do que 100% sem essa bênção. Então, quando você é fiel a Deus, Deus honra você. E as janelas do céu são abertas, não só de bênçãos materiais, bênçãos pessoais, bênçãos emocionais, bênçãos financeiras, bênçãos familiares, bênçãos espirituais. Ninguém transcende a Deus em termos de generosidade. E Ele promete janelas abertas dos céus. Segundo, Deus promete uma bênção sem medida. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Você está com dúvida? Você tem medo? Você ainda está apegado ao dinheiro? O dinheiro ainda é o seu Deus. E Jesus chamou o dinheiro de mamon. Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. A Bíblia chega a dizer que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. De tal maneira que, se você pôr o seu coração no dinheiro, você não vai ser um dizimista fiel. Mas se você entender que tudo que você é e tudo que você tem veio de Deus, você não é dono, você é mordomo, você é administrador dos bens do próprio Deus e que Deus requer de você fidelidade na entrega do dízimo, que é uma espécie de emblema da nossa fidelidade a Deus, então bênçãos sem medidas virão sobre a sua vida. Faça uma prova, faça um teste. Deus está dizendo, pode fazer. Deus não vai decepcionar, Deus não vai deixar você frustrado. Mas em terceiro lugar, quais são as promessas? Deus promete repreender o devorador. Veja você, versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Deus vai tapando a boca do devorador, na medida em que você confia nele, e você deposita nele a sua esperança, e você sabe que ele é o seu provedor, você sabe que ele é o seu salvador, você sabe que a sua vida está nas mãos dele, você não está fiado no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu poder, na sua riqueza, você está confiado em Deus, que é o seu provedor. Então você é fiel a ele. Mas, ainda, você vai ter como promessa uma felicidade plena. Todas as nações vos chamarão felizes. O Senhor Jesus Cristo, ensinando sobre esta questão, diz que mais bem-aventurado é dar que receber. E nós precisamos entender que o dízimo é uma questão de fidelidade. Também é uma questão de proporcionalidade. Ou seja, uma pessoa pode entregar R$1.000 e outra entregar R$10. É possível que o que esteja entregando 10 esteja sendo fiel, o que esteja entregando 1.000 não esteja sendo fiel, porque Deus não olha a quantidade. Foi por isso que Jesus estava lá no pé do gasofilácio e viu as pessoas trazendo grandes quantias, e uma mulher depositou 2 pequenas moedas
Jesus chamou a atenção dos discípulos, dizendo, está vendo essa aí? Essa mulher, ela ofertou muito mais do que os outros. Os outros deram da sobra. Ela deu da sua necessidade. Então Deus não está aí preocupado com volume, com quantidade. Deus está preocupado, Deus está interessado, melhor dizendo, em honestidade, em integridade, em fidelidade. Deixo essa reflexão para você, porque esse assunto é sensível. E eu quero recapitular algumas coisas. Primeiro, talvez você está ferido, porque você se sentiu explorado por onde você passou. As pessoas tentaram arrancar o último centavo do seu bolso, como aquele que arranca a última lã da ovelha. Jamais nós podemos concordar com essa prática. Jamais nós podemos concordar com a ideia de igreja-empresa. Jamais nós devemos concordar com a igreja que não tem transparência na prestação de contas de cada centavo que entra na tesouraria da igreja. Somos radicalmente contrários a toda manipulação humana, a todo jogo psicológico para explorar as pessoas em nome da fé. Essa prática não pode ter da nossa parte qualquer apoio. Agora, não podemos também concordar com aqueles que criam mecanismos para tentarem se evadir deste compromisso de um servo fiel, que é um mordomo de Deus, e Deus requer dos seus mordomos que eles sejam encontrados fiéis. Recomendo você a leitura das Escrituras. Recomendo você ao exame da palavra de Deus. Eu, recentemente, não tão recentemente, há algum tempo, com o pastor Arival, escrevemos um livro para orientar as pessoas acerca deste momentoso tema. Dízimos e ofertas são para hoje? Esse livro foi publicado pela editora Ragnos. Se você tem alguma dúvida ainda, se você quer conhecer um pouco mais, recomendo a você a leitura desta obra. Mas recomendo que você faça a prova de Deus. Se você ainda não começou, comece. Entendendo que nós não temos o direito de reter, nós não temos o direito de subtrair, nós não temos o direito de administrar, nós não temos o direito de subestimar e nós não temos o direito de superestimar o dízimo, como os fariseus fizeram. Eu sou dízimista até do endro, da hortelã e do cominho, então está tudo bem comigo. Não, o dízimo é uma parte da sua fidelidade a Deus, mas não isenta você de ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida. Agora, aqueles que são dizimistas, aqueles que têm essa experiência, são muito felizes e são muito gratos a Deus pelo privilégio de sermos cooperadores com Deus na expansão da sua obra, na expansão do seu reino. Então, deixo com você esta breve reflexão na esperança de que a explanação deste assunto possa ter lançado luz na sua mente, possa ter constrangido você a continuar sendo fiel a Deus. Se ainda não começou, comece hoje mesmo a ser um dizimista fiel para a glória de Deus, para a felicidade do seu coração